pensamento ao nosso Criador, ao nosso Pai, levar o nosso pensamento ao nosso grande mestre e irmão, Jesus, que encarnou entre nós para trazer os maravilhosos ensinamentos, exemplificar o significado do amor. Vamos agradecer a toda a espiritualidade, os espíritos amigos, que estão sempre a nos intuir, a nos orientar, agradecer a Deus pela vida e que as vibrações de amor, as vibrações de consolo, de conforto, de cura material e espiritual, sejam transmitidas a todos os nossos irmãos que estão em busca de conhecimento, em busca de aprendizado, em busca de melhoras física e espiritualmente. E hoje, em especial, a nossa amiga Audrey, que faz parte do nosso grupo, mas vai precisar se internar para cuidar da saúde. Então, com essas vibrações de conforto, chegue até a nossa amiga Audrey, que ela possa passar mais esse aprendizado com muita força, com muita fé, com muita esperança, com muita motivação, que tudo que nos acontece faz parte do nosso aprendizado, faz parte da nossa evolução, que jamais devemos esquecer que Deus, nosso Pai, é infinitamente bom e justo. Então, as coisas que nos acontecem servem de aprendizados para todos nós. E que ela não esqueça jamais que tem amigos encarnados e desencarnados que estão aqui orando por ela, vibrando para que tudo corra bem. E que com certeza algum tempo se passará, mas ela vai retornar aqui aos nossos estudos. Estudo esse que faz tão bem para todos nós, porque nós aprendemos o significado da vida, aprendemos as orientações que veio através dos Espíritos, comandado por Jesus, o Espírito da Verdade. Então nós vamos aprendendo dia a dia, vamos nos confortando, nos consolando, para que a gente, todos nós juntos, possamos aprender a evoluir. E esse grupo de irmãos com a mesma vibração, com a mesma intenção, não é formado por acaso, sempre tem um significado, que é nos melhorarmos juntos, nos ajudarmos juntos e com isso evoluirmos juntos, mostrando que somos verdadeiros irmãos no Criador, mostrando que somos uma família universal. E todos nós temos as nossas limitações, as nossas dificuldades, mas com fé e com confiança em Deus, em Jesus e a nós mesmos, porque somos filhos de Deus, temos a essência divina dentro de nós, nós vamos superar quaisquer dificuldades que tenhamos, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. Então, assim, felizes por termos aceitado essa doutrina dos Espíritos, que é os ensinamentos do Cristo. Pedimos licença e agradecemos aos mentores que estão sempre aqui conosco, nos ajudando, nos intuindo, organizando esse nosso estudo para que possamos iniciá-lo. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Tá vendo, Ana? Sim, Ah, tudo que bom. ok. Então, dessa vez, a ajuda dos universitários da semana passada foi bem válida, porque agora eu já fiquei preparado. Tá E certo. vamos continuar, né, falando sobre mediunidade de efeitos físicos. Quando a gente prepara esses estudos, né, a Ana sabe bem disso, a gente começa a refletir, né? E a gente de vez em quando esquece, mas quando a gente estuda novamente, a gente relembra. E essa doutrina maravilhosa, a doutrina espírita,
veio até nós através da mediunidade. Se não houvesse esse dom humano e a ajuda do mundo espirituais, nós não teríamos tão veementemente, tão confortadora, tão consoladora que é a doutrina espírita. Então, vejamos quanto é importante, né, a questão da mediunidade, esse nosso relacionamento com o mundo espiritual, esse nosso relacionamento a todo instante, nos trazendo os ensinamentos, nos trazendo lições, nos trazendo comunicações de irmãos que já foram para o plano maior, para o plano espiritual, que é o nosso verdadeiro lar, nos trazendo ensinamento, nos alertando como nós devemos seguir a nossa existência, que deve ser uma existência feliz, de muito aprendizado e de muita evolução. E quanto trabalho trouxe nosso irmão, professor Rivaio, depois Allan Kardec, de ensinamento sobre a mediunidade. Quantos, e nós também vimos os fenômenos que apareceram desde que o ser humano está aqui na Terra, né? Mas como nos ajuda demais esse fenômeno mediúnico, né? Quanto aprendizado foi trazido até nós. E vamos continuar, então, mediunidade e defeitos físicos, né? A mediunidade apresenta, como vemos, uma variedade infinita de matizes que decorrem os chamados médios especiais. Depois nós vamos ter um estudo no livro dos médios, que nós vamos falar sobre os médios especiais. Trouxemos aqui só para vermos que nós temos essa modalidade de médios especiais e nós vamos estudar com mais afinco, acho que depois de 2 capítulos. Dotados de aptidões particulares que variam de indivíduo a indivíduo, independente das qualidades e conhecimentos dos espíritos que se manifestam. Então, Kardec nos traz novamente e fortalece o ensinamento que a mediunidade nos afeta individualmente de maneiras diversas. E isso é importante para que todos nós pudéssemos conhecer esse fenômeno mediúnico, essa relação que possa existir entre os espíritos encarnados e desencarnados. A natureza das comunicações guarda, no entanto, relação com a natureza do espírito e traz o cunho de sua elevação ou de sua inferioridade, de seu saber ou de sua ignorância. Então, a faculdade mediúnica, os ensinamentos que serão trazidos, o conhecimento será de acordo com o conhecimento o qual o espírito está familiarizado e tem. Então, nós não vamos receber de bons espíritos informações não agradáveis ou vice-versa. Então, o espírito vai sempre trazer para nós qual a sua elevação espiritual, se elevação superior ou inferior. E Kardec continua: há espíritos que têm predileção para as manifestações físicas, e dentre os que dão comunicações de caráter inteligente, existem os poetas, os músicos, os desenhistas, os sábios, etc. Nós vamos ver com mais detalhe mais para frente. Obviamente, de par com a aptidão do espírito, existe a aptidão do médium, que será para ele um instrumento mais ou menos cômodo, mais ou menos flexível. E a gente vê isso muito nas mesas mediúnicas, ao qual vem um espírito da comunicação vamos como exemplo de não muito conhecimento da espiritualidade, um espírito ainda de inferioridade. Ou a espiritualidade junto com ele, vão buscar médios que têm maior facilidade para dar a sua comunicação. Então, isso é muito importante porque vai existir uma interação, uma afinidade entre o espírito comunicante e aquele espírito que vai dar a comunicação. É importante nós falarmos sobre isso e trazer essa informação que Kardec colheu nos seus estudos, porque muitas vezes
quem já participou de mesa mediúnica ou participa, sempre há aquele médio que acha, por questão ele da comunicação de espírito inferior, a sua tendência seria essa. Não. Normalmente, para que a comunicação seja mais precisa, com certeza, quanto melhor houver afinidade entre o espírito comunicante e aquele que recebe, melhor. Mas se não existe essa afinidade, vai se utilizar o médio que está propenso a dar aquela comunicação. Então, isto que Kardec colheu no seu estudo, quando da decodificação da espiritualidade, nós vimos isso na prática em relação às mesas mediúnicas. Então, para que ocorram fenômenos de efeitos físicos, é preciso que o médium esteja habilitado ao fornecimento do ectoplasma, que nós já falamos bastante, ou plasma exteriorizado, que alguns autores utilizam, de que se vale os espíritos para a produção dos fenômenos que lhe atestam a sobrevivência. Então, o espírito que vai fazer um fenômeno mediúnico de efeito físico, ele vai usar bastante o ectoplasma para mostrar aquele fenômeno e mostrar também que eles continuam a vida após a morte física. Então, quando a gente já trouxe aqui conhecimento, já trouxemos fotografia no qual Chico Xavier ele estava presente, o médium fornecendo ectoplasma para que o efeito físico, o espírito desencarnado manipule os fluidos espirituais e os fluidos materiais, que seria o ectoplasma fornecido pelo médium de efeito físico. Ok? Então, sempre lembrando, né, qualquer questionamento, qualquer pergunta, qualquer colocação, por gentileza, levantar a mãozinha, né? Continuando, né? Os médios de efeito físico podem ser divididos em médios facultativos ou voluntários, ou médios naturais ou involuntários. Vamos ver os médios voluntários. Os voluntários são aqueles que têm consciência de sua força, da sua mediunidade, e produzem fenômenos espíritas por ação da própria vontade. Aí Kardec continua. É claro que para isso lhe é preciso o concurso de um espírito. Então, aquele médium voluntário, ele tem a mediunidade aflorada e ele tem consciência do fenômeno que ele está produzindo. E Kardec fala, lógico, ele precisa ter um espírito para que esse processo de comunicação se efetue, né? Essa faculdade, embora inerente à espécie humana, está longe de existir em todas as pessoas no mesmo grau. Então, nós vimos, e Kardec presenciou nos seus estudos, que essa faculdade não tem no mesmo grau em todos os médios. E isso é natural, que nós já vimos que todos nós somos médios com maior ou menor intensidade. Então, esse grau de médios voluntários não está diferente do que Kardec presenciou nos seus estudos. Mas aí ele alerta também uma coisa interessante. Mas se há poucas pessoas nas quais seja absolutamente nula, que não tenha essa faculdade, mais raro ainda são aqueles capazes de produzir grandes efeitos, como o levantamento de corpos pesados, a sua translação e, sobretudo, as aparições. Então, o que ele está alertando, o que ele presenciou nos seus estudos? Não tem nenhum médium que não tenha nada de fenômeno, faculdade de espírito, de mediunidade voluntária. Mas também é mais difícil de encontrar aquele que faz grandes efeitos, como o levantamento de corpos pesados, movimentar esses corpos pesados de local para outro, as aparições mais tangíveis. Então, Kardec alerta que aquele que tem consciência, todos têm, mesmo em grau diminuto, mas aquele também tem aqueles que não têm a possibilidade, são muito raríssimos aqueles que têm a possibilidade de fazer a faculdade de levantamento de corpos pesados. Agora vamos ver os involuntários, né, ou médios
naturais. São aquelas cuja influência se exerce mal grado seu, nem sabe que tem essa mediunidade desenvolvida. Eles não têm nenhuma consciência de sua força e muitas vezes o que se passa de anormal ao seu redor, de modo nenhum lhes afigura extraordinário. Então, está acontecendo um fato que os outros estão achando extraordinário, um fato, né, comumente chamado de sobrenatural, e para aquele médium involuntário, ele nem está percebendo que esse fenômeno está acontecendo. O fato pode ocorrer em qualquer idade e verifica-se até mesmo em crianças muito tenras. Crianças muito tenras, em outro estudo, Kardec diz que é muito raro esse fato ocorrer em crianças muito tenras. Não trouxe aqui, mas no livro dos médiuns, em uma parte que nós vamos estudar ainda, ele traz essa informação que criança muito tenra é muito raro esse fato. Continuando, médios de efeitos físicos, né? Os fenômenos físicos, como as pancadas, ruídos, deslocamento de móveis e objetos, de tão corriqueiro não chega a impressionar a criatura humana. E com toda certeza se encantaria com determinados efeitos físicos, belíssimos e surpreendentes, como as materializações e os transportes. Infelizmente, tão raro na época que vivemos, né? Então, esse fenômeno físico, que nós vamos trazer no próximo slide, nós vamos comentar, né? Isso acontece bastante, né? Pancada, ruído, deslocamento de móveis, né? Isso Kardec já trazia como corriqueiro, né? Aí aqui vale um parênteses, né? Pancadas, ruídos, cuidado com aqueles que moram em casa de madeira, tem algum cômodo de madeira, ou mesmo na alvenaria, principalmente esse calor que estávamos passando, a madeira estrala, a alvenaria se dilata, então existe muitas pancadas, muitos ruídos que as pessoas que não têm conhecimento alegam, então, olha, eu estou tendo um fenômeno aqui mediúnico na minha casa, é pancada, ruídos, então nós temos que tomar muito cuidado para que esses ruídos, essas pancadas naturais, nós não identifiquemos como sendo mediúnico, né? Então é bom a gente trazer esse gancho, que a gente ouve muito sobre isso, né? Então, a variedade de especiais de médios para efeitos físicos que Allan Kardec inseriu no livro dos médios são essas. Vamos ver algumas, né? Como nós vimos, as variedades são muito grandes, né? Várias matrizes. Trouxemos algumas para reforçar os nossos estudos e nos mostrar o conhecimento sobre a mediunidade, né? Então, nós já falamos sobre médios tiptólogos. São aqueles sob cuja influência se produzem ruídos e golpes vibrados em móveis e paredes, sempre tomando cuidado para aquele detalhe que eu comentei sobre madeira e alvenaria, né? Essa variedade é muito comum e o fenômeno se dá mesmo quando o médium não tem a vontade de produzi-lo. Aí Kardec traz, né, que foi o concurso de médios tiptólogos, as célebres Kate e Margaret Fox, que nasceu o Espiritismo, cuja data se comemora no dia 31 de março, dia em que, no longínquo ano de 1848, ficaram assinalados na história os fenômenos de Hydesville. Nós já trouxemos aqui, já estudamos, né, que é o marco inicial do Espiritismo moderno, foi em março de 1848, lá em Hydesville, na casa da família Fox, aonde as irmãs Kate e Margaret iniciaram uma conversa com algo na época desconhecido que respondia a seus questionamentos, né? Então, esses são os médios tiptólogos e muito comum dentro da variedade de mediunidade. Os médios motores, que produzem o movimento dos corpos inertes, que também é muito comum. Então, a gente sempre vê relatos de pessoas, na minha casa se movimentou isso, se movimentou aquilo, trazendo como exemplo, o ano passado, tinha uma aluna do ESE que, mês e mês, sempre havia esses movimentos. Ela falou que tinha
ou no quarto dela umas bolinhas, tipo bolinha de ping-pong, e sempre, de repente, essa bolinha, ela estava na sala, as bolinhas vinham quicando, aparecia na sala, aparecia em outro local, ela pegava tudo, guardava, e depois de um certo tempo, acontecia novamente. Então, isso ela levou para nós no curso do Wesley, que era comum acontecer isso, além de outros fenômenos de movimentação, né? Os médios de translação e de suspensão, os que produzem a translação aérea e a suspensão de corpos inertes no espaço, sem ponto de apoio. Alguns dentre eles podem elevar-se a si mesmo e são assim chamados de médios de levitação, mas eles são, no entanto, muito raros. Então, os médios de levitação são raros, aqueles médios que têm essa faculdade mediúnica. Então, tem os médios de translação, de suspensão, no qual um objeto pode ficar suspenso no ar, sem nenhum ponto de apoio. Então, esses médios também, muitas vezes, não têm consciência que ele está sendo feito usando seus fluidos para que isso ocorra. Então, a gente vê muito esses médios de efeito físico, voltando um pouquinho no tempo que nós estudamos, os lugares assombrados, no qual o espírito brincalhão, que quer fazer as brincadeiras, que quer mostrar alguma coisa, eles usam os fluidos espirituais e os fluidos materiais, usando os fluidos muito dos médios. Então, que nós comentamos, né, que o médio, muitas vezes, é um médio que não tem esse conhecimento, ele está em determinado local, muda de residência, e os fenômenos continuam, porque ele está oferecendo ao espírito brincalhão esses fluidos materiais para que ocorra essa faculdade. Médios de efeitos musicais, também raros, que provocam a execução de composições musicais e certos instrumentos em contato com eles. Aqui, abrindo parênteses, a gente vê na internet, no Google, aquelas crianças em tenra idade, bem novinha, tocando piano, por exemplo. Não é o caso desse médio de efeitos musicais. Aquela pessoa, o médio está usando a própria constituição física para tocar um piano com seu conhecimento. Esses médios de efeitos musicais, eles fazem que eles toquem sem nenhum contato. Então, é diferente daquelas crianças que tocam, né, pianos, violinos, a gente vê muito isso na internet, mas esse médio de efeitos musicais, não. Eles proporcionam a música, mas sem tocar nos instrumentos, mas são muito raros também. Médios de aparições, os que podem provocar aparições fluídicas ou tangíveis, visíveis para os assistentes, são muito raros. Então, a gente está trazendo aqui, e vamos trazer mais alguns, mas a gente vai começando a interpretar que essa mediunidade de efeito físico, como nós falamos na reunião anterior, Kardec usou muito, a espiritualidade usou muito para demonstrar fatos, para que houvesse um estudo, uma demonstrações que existia algo além da parte material, puramente dita, né? Que existia algo diferente aos quais era denominado sobrenaturais, né? Então, por isso foi muito importante para a época. Já vou. Hoje existe ainda médios de efeito físico, sim, mas em menor número, porque a doutrina espírita, ela veio até nós nos consolar, nos confortar, mas a finalidade principal é nos trazer informações do lado moral, do lado espiritual. Quem levantou a mão, por favor? Eu, Zé Roberto. É Neide? Isso. Ô, Neide, conheci pela voz. Pois não. Zé Roberto, é o seguinte, esses ditos mágicos que fazem se voltando aos médios de translação e de suspensão, que eles fazem a levitação de pessoas. Eu, por exemplo, já vi com meus próprios olhos. Não sei se você se lembra daquele padre, que agora me foge a memória o nome dele, que é um ferrenho contra o espiritismo. Você lembra do nome dele, padre? Quevedo?
Quevedo. Padre, ele esteve uma vez aqui em Londrina e ele fez uma apresentação. E minha prima se voluntariou para que ele fizesse essa levitação. E ele acabou fazendo essa levitação dela. Agora, eu te pergunto, são espíritos zombeteiros que fazem isso? Uma pessoa que realmente não acredita no espiritismo, que combate, assim, muito o espiritismo e que consegue fazer essas coisas. Então, Neide, você vê que a espiritualidade, né, realmente não deixa nada de inútil, né? O Padre Quevedo realmente desencarnou, não lembro quando, né? Era um grande ferrenho da doutrina espírita. Então, eu lembro não desse caso específico, mas ele comentava muito a questão da enganação que existia, e realmente, né, nós sempre soubemos que tem aquelas pessoas que usam os pretensiosos mágicos, que faz coisas, né, que têm uma habilidade muito grande. Então, para você ver que a espiritualidade, eu lembro que ele falava disso, que ele poderia fazer isso sem ser médium, sem usar da mediunidade. Você vê que a mediunidade proporcionou a ele um fato para que ele acreditasse nesse fenômeno, que é algo diferente do como ele pregava. E mesmo assim, ele sempre continuou um grande detrator da doutrina espírita. Exatamente. E Neide, e você trazendo isso, o que me vem à memória foi o que aconteceu lá com Kardec, com o fato lá de Barcelona, aos quais os bispos da Igreja Católica mandaram queimar em praça pública os livros dos espíritos, os livros dos médios, mas que Kardec ficou tão preocupado com aquilo, mas depois ele recebeu da espiritualidade a comunicação. Fique tranquilo, porque isso foi a maneira que a espiritualidade encontrou para que a doutrina espírita naquela época fosse difundida, houvesse uma pesquisa, as pessoas, o que é essa doutrina nova aos quais a Igreja Católica está mandando queimar? Então, para o Padre Quevedo, houveram não só tantos outros fatos, querendo mostrar para ele que era algo sério, que era possível, mas mesmo acontecendo esses fatos de efeito físico, o Padre Quevedo em nenhum momento ele acreditou e em nenhum momento ele defendeu a doutrina espírita, né? Como fizeram outros no passado, né? Exatamente. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Obrigado, Neide. Obrigada a vocês. Então, médio desse transporte, você pode servir de auxiliares aos espíritos para o transporte de objetos materiais. Aqui são os médios motores que produzem. Esse de transporte, diferente dos anteriores, ele serve de auxiliares àqueles espíritos que querem fazer transporte de objetos, de materiais. Os médios noturnos, interessante esse, né? Os que só obtêm certos efeitos físicos na obscuridade. Aí Kardec já nos alerta. Esse fenômeno está devido mais às condições do ambiente do que propriamente à natureza do médium ou dos espíritos. Lógico que, com os estudos de Kardec, depois mais aprofundado por outros grandes estudiosos, a luz muitas vezes atrapalha o fenômeno. Então, é necessário realmente a obscuridade, mas não que aquele médium só faz aquele fenômeno na obscuridade, tá? Então, é referente mais ao ambiente, por quê? Não por nada, não porque é noturno, não é porque está escuro, não, que a luz natural atrapalha esse fenômeno. Médios pneumatógrafos, que nós vamos ver, tem um item só para isso, mas como está relacionado. Os que obtêm a escrita direta, que nós já vimos, colocam um papel dentro de uma gaveta e depois esse papel é assinalado com qualquer coisa, né, com qualquer tipo de escrita, né? Um fenômeno raro e, sobretudo, fácil de ser imitado pelos trapaceiros. Você vê que Kardec sempre tomou cuidado quanto a isso.
Então, porque sempre o trabalho dele foi muito sério. Então, com a pneumatografia ou escrita direta, ele fala, olha, isso é muito fácil de ser imitado pelos trapaceiros. Então, nesse tipo de fenômeno, dizem os espíritos, a ação do médium é inteiramente material, ao passo que na psicografia, mesmo quando o médium é puramente mecânico, o cérebro representa um papel ativo. Então, o que Kardec está querendo dizer? Olha, o pneumatógrafo, né, é sempre material. É diferente da psicografia, no qual o médium está usando a sua parte mediúnica, a sua parte do seu perispírito, a parte do cérebro, para receber aquela mensagem e psicografar. No caso da escrita direta, não é, o médium não tem interferência direta naquela escrita. Médios curadores, os que têm o poder de curar ou aliviar os doentes pela imposição das mãos, ou simplesmente pela prece. Essa faculdade ensina os espíritos, não é essencialmente mediúnica. Isso aqui é interessante, né? Que quando a gente vê médios curadores, o que vem na nossa cabeça? Os passes, né? Mas Kardec, como grande estudioso do magnetismo, ele alerta, não é essencialmente mediúnica. Pertence a todos os verdadeiros crentes, sejam médios ou não. A gente não vê tantas em religiões, ou, enfim, em religiões propriamente dito, tanto essa questão de cura, de aliviar as doenças. Então, Kardec já nos alerta, né? Pertence a todos os verdadeiros crentes, sejam médios ostensivos ou não. Na maioria das vezes, apenas uma exaltação do poder magnético fortalecido, se preciso, pelo concurso dos bons espíritos. Mas eu achei muito interessante, né? Imposição das mãos e prece. Como nós fazemos isso no nosso trabalho mediúnico de passe? E todo aquele médium que tem o seu poder, entre aspas, o poder aqui, né, a vontade magnética, quando nós fazemos aquele trabalho com amor, de ajudar aquele irmão necessitado, não importa material ou espiritual, os bons espíritos, a espiritualidade está ali nos ajudando a que nós possamos realizar com muito êxito, né, essa nossa vontade de ajudar a quem está precisando. É muito interessante isso e me marcou bastante esses médios curadores, né? Médios excitadores, os que têm o poder de, por sua influência, desenvolver nos outros a faculdade de escrever. Esse caso, na verdade, mais um efeito magnético do que propriamente dita. Então, a gente vê que tem os médios excitadores que, por um trabalho magnético, lógico, com a ajuda do plano espiritual, pode influenciar a outro médium a desenvolver a faculdade de escrever, né? Muitas vezes, por que Kardec nos traz esse ponto? Porque nós vamos ver que tem os médios escreventes, que é um pouquinho diferente do médio psicógrafo, né? Então, o médico de escrever não necessariamente seja o médio de psicografia. Em quantos grupos podemos classificar a mediunidade? Kardec nos fornece isso, né? Umas questõezinhas que eu trouxe para reforçar o nosso estudo, para nós relembrarmos e ficar fortalecido. Em dois grandes grupos, mediunidade de efeito físico e mediunidade de efeitos intelectuais. Relembrando que a mediunidade de efeitos físicos existe, ainda existe, em menor número. Foi muito importante na época de Kardec, mas que a grande finalidade da doutrina espírita é a mediunidade de efeitos intelectuais, que vai mexer com a nossa moralidade e com a nossa espiritualidade. Essa pergunta é importante, né? A natureza das comunicações
guarda relação com a aptidão do médium ou com a natureza do espírito? Então, como nós vimos, a natureza das comunicações guarda relação com a natureza do espírito, traz o cunho de sua elevação e de sua inferioridade, do seu saber e de sua ignorância. Mas, de par com a aptidão dos espíritos, existe a aptidão do médium, que será para ele um instrumento mais ou menos cômodo ou mais ou menos flexível, como nós falamos na questão da mesa mediúnica, né? Sempre será preferível que existe uma afinidade do espírito comunicante com o espírito receptor do médium, que seria o médium. Por quê? A comunicação vai fluir mais normalmente, vai ser mais entendível, mas se não houver essa afinidade naquele momento, a comunicação vai ocorrer. Só que com um pouquinho mais de dificuldade, mas sempre vai ocorrer a comunicação. O que é indispensável para que ocorram os fenômenos de efeito físico? Para que ocorra tais fenômenos, é preciso que o médium esteja habilitado ao fornecimento de ectoplasma ou plasma interiorizado, de que se vale os espíritos para a produção desses efeitos. Sempre o ectoplasma está relacionado com o efeito físico, aparições tangíveis, uma série de fenômenos mediúnicos, né? Vamos mencionar 5 variedades de médios de efeito físico que Kardec cita. Médio de transporte, que nós vimos, os tictólogos, os excitadores, curadores e pneumatógrafos. A escrita direta, que é a pneumatografia, que é produzida graças ao médio pneumatógrafo, é classificada como um fenômeno de efeito físico ou de fenômeno intelectual? Então, Kardec considera esse fenômeno de efeito físico, visto que nele a ação do médium é inteiramente material, diferente do que ocorre na psicografia, em que o cérebro representa um papel bastante ativo, não só o cérebro, como o nosso perispírito. Nosso perispírito está muito relacionado com toda a parte mediúnica nossa. O nosso perispírito está ali sempre atuando. Lógico que o cérebro também faz parte de todo esse processo da nossa mediunidade. Então, foi algumas questões que nós trouxemos para fortalecer o nosso entendimento. Agora, outro tema que Kardec traz para nós são as pessoas elétricas. Tá? Então, Kardec traz para nós no item 163. Julgou-se no início que na categoria de médios de efeito físico se deveria incluir pessoas dotadas de certa dose de eletricidade natural, que todos nós possuímos essa eletricidade natural. Uns com maior volume, os outros com menor. Quando vocês pegam aquela blusa ou uma camisa qualquer, depende do tipo de tecido, quando nós tiramos, a gente percebe muito essa eletricidade natural que o nosso corpo, que o nosso organismo tem, né? Então, que ele chamou de verdadeiros torpedos humanos, que produzem por simples contatos todos os efeitos de atração e repulsão. Então, Kardec fala, é errado, porém, consideradas médios, porque a mediunidade verdadeira supõe a intervenção de um espírito. E ali, nas pessoas denominadas elétricas, existe realmente só a parte magnética, a parte de eletricidade natural, não existindo a intervenção de um espírito. Então, Kardec fala, olha, as pessoas imaginavam que essas pessoas elétricas, né, que têm eletricidade natural mais avolumada, seriam médiuns. Não, mas Kardec, que bom, né, que ele conhecia essa parte do magnetismo. Falou, não, para que exista a mediunidade, sempre haverá a intervenção de um espírito. E ele continua, né? Concludentes experiências, é isso que é importante, né? Experiência. Ele não falava por achismo. Isso sempre eram experiências que tabulava, que dava força ao seu ensinamento, né? Então, concludentes experiências provaram que a eletricidade é o agente único desse fenômeno, no caso das pessoas elétricas.
Essa estranha faculdade pode, às vezes, estar aliada à mediunidade. Pode, mas aí ele continua. Porém, as mais das vezes, independente de qualquer faculdade mediúnica, ali é própria do ser humano. A carga elétrica que todos nós temos é natural. Então, pode existir, mas não como inteiramente uma faculdade mediúnica. Ele reforça, ó, conforme já dissemos, a única prova da intervenção dos espíritos é o caráter inteligente das manifestações. Se a causa é inteligente, se o efeito é inteligente, a causa é inteligente. Desde que esse caráter não exista, fundamento há para serem atribuídos a causas puramente físicas, que é a eletricidade natural. A questão é saber se as pessoas elétricas estão ou não mais ou menos aptas do que as outras a tornar-se médios de efeitos físicos. Ele fala, até aí eu não descobri, eu não cheguei. Se as pessoas que têm essa eletricidade natural estão mais propensas a se tornar com maior facilidade médios de efeitos físicos, ele fala, aí a opinião dele, olha que interessante que ele deixa claro, cremos que sim, mas só a experiência poderá demonstrá-lo, também no item 163. Então ele fala, olha, eu não sei, porque só a experiência vai demonstrar, isso é importante. Quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente vê isso, né? Da veracidade, da verdade. Então, Kardec, em modo algum, ele ia trazer qualquer informações para nós se não fosse a verdade. Então, ele fala, será que a pessoa que tem essa eletricidade natural mais acerbada vai ter mais facilidade de ser um médium de efeito físico? Ele fala, olha, eu creio que sim, eu acho que sim, mas só a experiência poderá demonstrá-lo. Ele mostra mais aqui o tão trabalho maravilhoso que foi dele, sempre trazendo para a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, na sua maior veracidade. Ele não lançava nenhuma verdade se ele não houvesse experimentado, né? Médios sensitivos ou impressionáveis. Médios sensitivos ou impressionáveis são as pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos por impressão vaga, por uma espécie de leve roçadura sobre todos os membros, sensação que ela não pode explicar. Quem de nós já não teve essa sensação, né? Eu acredito que todos nós já tivemos essa vaga impressão, uma roçadura, um arrepio. Todos nós já tivemos, né? Somos médios sensitíveis, uns em maior escala, outros em menor escala, mas todos nós, com certeza, já tivemos essa impressão, né? Então, essa variedade não apresenta um caráter bem definido, faculdade rudimentar e dispensável a desenvolvimento de todas as outras. Ela se desenvolve pelo hábito e pode adquirir tal sutileza que aquele que a possui reconhece pela impressão que experimenta não só a natureza boa ou má do espírito que está a seu lado, mas até a sua individualidade. E ele relata: um bom espírito produz sempre uma impressão suave e agradável. A causada por um mau espírito é penosa, angustiosa, desagradável. Anela como que um cheiro de impureza. Outro, o item 164. Quanto de nós também não já passamos por qualquer local, sentimos aquele perfume de rosas? Ou nós passamos por um local qualquer e aquele cheiro desagradável nos apresenta, né? Que a gente fala, puxa vida, o que está acontecendo? Porque esses médios sensitivos são mais comuns, como Kardec fala, é uma faculdade rudimentar, e através dela nós vamos nos desenvolvendo pelas outras, mas todos nós temos, em menor ou maior escala, essa questão do sensitivo. Então, eu posso falar que quantas vezes, né, eu passei em determinado lugar
a gente sente, né, aquelas boas vibrações, o cheiro de rosa, uma sensação agradável. E quantos locais que nós já presenciamos, nós temos aquele odor forte, aquela sensação desagradável, aquele desânimo, aquela perturbação, né? Então, todos nós, com certeza, ou quase com certeza todos, já tiveram essa impressão, né? Então, somos os médios sensitíveis que, através, como Kardec nos ensina, com essa faculdade rudimentar, vamos desenvolvendo as outras habilidades mediúnicas. Quem levantou a mão? Quem? Eros. Ô, Eros, tudo bom, Eros? Tem aquela opção de, não sei se é também, quinta opção de canção. Eros, eu não sei se é a sua internet ou a minha que tá falhando. Ela está falhando mesmo. Tá, né? Acho que é do Eros, talvez. A sua tá normal, Zé? Eros, a sua tá um pouquinho, está falhando, Eros. Para ele escrever, né, José Berto? Isso. Fala para ele escrever, que não está... Eros, você escreve a Ana depois para mim depois. Tá? Aí você, por gentileza, Eros, e depois você escreve. Aí você... Podemos continuar? Pode continuar assim, Zé. Acho que ele saiu, vai entrar de novo para ver se Tá. volta aí aqui. nós... Tá bom. Já voltou, já. Melhor. Oi, Eros, parece que continua travando. Acho que seu sinal aí deve estar ruim, viu? Eros, por gentileza, você escreva, que depois nós, uns minutinhos antes de nós encerrarmos, eu leio e a gente conversa, por gentileza, pode ser? Então, falamos sobre os médios sensitivos, agora sobre os médios audientes. Esse ouve a voz dos espíritos. Como dissemos ao falar da pneumatofonia, algumas vezes uma voz interior que se faz ouvir no foro íntimo, e outras vezes é uma voz exterior clara e distinta, qual de uma pessoa viva. Os médios audientes podem, assim, travar conversações com os espíritos. Quando tem o hábito de se comunicar com determinados espíritos, eles o reconhecem imediatamente pela natureza da voz. Quem não seja dotado dessa faculdade pode igualmente comunicar com o espírito, se tiver auxiliá-lo um médio audiente que desempenha a função do intérprete. Aqui depois nós vamos para frente, nós vamos ter a psicofonia, então é diferente da psicofonia, né? Então, quem de nós também, eu acho que grande maioria, quem de nós já não ouviu uma voz interior, né? Voltei. Tá, deixa eu Agora terminar. eu vi no celular. Eu acho que melhorou. Deixa eu só terminar essa parte e nós falamos. Desculpa aí. Não, que é isso, Eros. Então, quem de nós já não ouviu uma voz interior, no íntimo, nos intuindo, nos orientando? Realmente é bastante comum. E outras vezes, porque muitas vezes, como nós vimos na pneumatofonia, né, uma voz interior que faz dentro de nós. E tem a voz exterior. Quantas vezes nós estamos em determinado local e parece-me que alguém nos chama, né? A gente tenta responder ou tenta buscar alguém e não tem ninguém. Comigo já aconteceu algumas vezes, eu acredito que com vocês também. Então, os médios audientes, aqui é diferente da psicofonia, né?
Aqui, na psicofonia, é diretamente ao médium. Então, aqui, como já Kardec nos traz através do seu estudo, né? Os espíritos que travam, né? Que fazem essa comunicação com aqueles espíritos que já têm esse hábito, já se reconhece só pelo timbre de voz. É interessante, né? Esse timbre de voz, porque é interessante e é uma grande veracidade. Hoje, nós, encarnados, nós, quando conversamos com alguém, nós já identificamos o timbre de voz, a maneira, a expressão. Aqui, no caso, hoje é um exemplo. Quando a Neide aqui, eu não tinha visto que era Neide. Quando ela falou, eu já descobri que era Neide, pelo seu timbre de voz, pela sua maneira de falar. Então, é interessante, né? E aqui, pode, e que Kardec nos fala, pode você conversar com o espírito, desde que tenha um médium audiente que vai desempenhar a função de intérprete. Então, esse é o médium audiente. Depois nós vamos ver que tem uma característica diferente da psicografia. Eros, pois não, meu amigo Eros? Vamos lá. Não, eu só estava querendo complementar lá por favor. Eu, por exemplo, muitas vezes, quando entro em alguns lugares, eu sinto cansaço. Como se estivesse me drenando energia. Eu estou ficando fraco e tem alguma coisa estranha ali. Aí eu tenho que sair dali. A hora que eu saio, eu fico bem. Acontece bastante, realmente, Eros. Não só com você, acho que todos nós que estamos buscando conhecimento espírita, queiramos ou não, a nossa mediunidade vai se aflorando, queiramos ou não. E quando nós acessamos esses locais, você vê que quando a gente vai no centro, é uma beleza, né? Nossa, é uma tranquilidade, é uma paz, uma harmonia. Aí, por quê? As vibrações que estão lá são as melhores possíveis. Então, quando nós vamos a alguns locais que a vibração é muito pesada, a gente sente. É natural isso. E não só para locais, não só para essa interpretação física que todos nós sentimos, mas a nossa mediunidade também vai aflorando, Eros, mesmo que a gente não queira. E é muito importante, então, nós estarmos preparados para tudo isso, os estudos, interpretar nossa mediunidade, porque aquele ditado popular, ver a luz no fim do túnel. Então, tem aqueles nossos irmãozinhos que estão buscando uma luz no fim do túnel e queira a nossa luz ali está aflorando. Então, Zé, e como que eu devo agir numa situação dessa? Como que eu posso ajudar? Muita oração para que ele seja ajudado. Isso é muito importante. Eu sei que você faz o curso do ESD, você já se prepara lá, quando você muitas vezes pode ir conosco para o centro de apoio. Quando nós vamos nas palestras, no público assistir palestra, tomar passe, nós estamos já ajudando, fazendo uma oração para que a espiritualidade possa ajudar aquele irmão. Então, é o que nós podemos fazer, mas sempre tomando cuidado para que nós sempre estejamos sempre firmes, Eros. Porque se nós não tivermos mediunicamente bem estabelecido, a gente pode criar problemas para nós mesmos. Por isso, o importante do estudo, da oração, para que aqueles irmãos possam ser ajudados. Isso é muito importante e a nossa frequência no Centro Espírita. Legal, beleza, obrigado. Nada. Então, os médios audientes, né? É isso. A questão da mediunidade é sempre assim, principalmente os videntes, né? Essa faculdade de audiente é muito agradável quando o médium só ouve espíritos bons, ou unicamente aqueles por quem chama, porque na época de Kardec tinha muita evocação. Assim, entretanto, já não é quando o espírito mau lhe se agarra, fazendo-lhe ouvir a cada instante as coisas mais desagradáveis e não raros as mais inconvenientes. Então, a gente ouve muito, né, as pessoas querendo ter a sua mediunidade bastante aflorada, mas não devemos esquecer da responsabilidade. Eu tenho as pessoas só como os sensitivos, que é impressionável, sente o roçar, alguma coisa desse tipo.
a minha mediunidade não está sendo eficaz, está demais. Mesmo aquele que não tem uma mediunidade ostensiva, trabalha demais na ajuda dos amigos, dos irmãos necessitados, né? Que a passividade tem espíritas há muitos anos no estudo espírita que não dá passividade numa mesa mediúnica e acha que não está sendo eficaz o seu trabalho. É muito. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a questão da mediunidade. É uma responsabilidade muito grande. Enquanto maior for a nossa ostensividade, a responsabilidade vai crescendo. Então, as pessoas, médio vidente, acham que isso é bonito, né? Ser médio, eu sou médio vidente. Muito cuidado, porque o médio vidente, 90% de que vai ver, não são coisas boas. Porque são aqueles irmãos que estão precisando de ajuda. E no caso da audiente também, não vai ouvir só coisas boas. Na maioria das vezes, vão ouvir coisas desagradáveis, porque aqueles irmãos que estão precisando de ajuda, porque Jesus disse para nós, né? Eu vim para os doentes, não para os sãos. Então, a nossa mediunidade vai ajudar a todos, com certeza, mas vai ser mais eficaz ajudando aqueles que precisam mais, né? E é uma responsabilidade muito grande. Médios falantes, um pouquinho diferente dos audientes, né? Porque os médios audientes apenas transmitem o que ouvem, não soube dizer médios falantes, porque o nome já está dizendo, né? Esses últimos, as mais das vezes, nada ouvem. Neles o Espírito atua sobre os órgãos da palavra, como atua sobre a mão dos médios escreventes. É o mesmo processo mediúnico. Querendo comunicar-se, o Espírito se serve do órgão que lhe depara mais flexível no médium. A um toma a mão, o outro da palavra, a um terceiro do ouvido. Então, você está vendo que Kardec vai trazendo as informações para nós, para valorizar aquela afinidade do espírito com a do médium. Então, o médium falante geralmente se exprime sem ter consciência do que diz, e muitas vezes diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais, ao seu conhecimento, até fora de alcance da sua inteligência, porque o espírito está servindo da sua palavra, do seu órgão da fala, para expressar algum conhecimento, algum pedido de ajuda, não importa, para transmitir algo, né? E Kardec alerta, embora se ache perfeitamente acordado em estado normal, raramente guarda lembrança do que diz. Em resumo, nele a palavra é um instrumento de que se serve o espírito, com o qual uma terceira pessoa pode comunicar-se, como pode com o auxílio de um médium audiente. Então, aqui o médium falante, o espírito está usando o nosso órgão da fala. No audiente, ele está ouvindo e falando, ele tem consciência do que está falando, porque ele está ouvindo. O audiente, o falando, não, porque o espírito está atuando no seu órgão de fala. Então, muitas vezes, ele pode estar ciente do que está falando, com certeza, mas pode também não estar ouvindo nada do que diz, não está tendo conhecimento de nenhum do que está se expressando. Os médios videntes do que nós falamos, né, são dotados de ver os espíritos. Alguns gozam dessa faculdade em estado normal, quando perfeitamente acordados e conservam lembranças precisas do que viram. Realmente, é raro, mas tem médios videntes que, estando numa sala, ele está vendo normalmente perispírito, né, espíritos que está acontecendo. Esse tem a dom da vidência na sua mediunidade total. Está normal quando perfeitamente acordados e conservam lembranças do que viram. Outros só possuem no estado sonambúlico ou próximo do sonambulismo, quando já estamos querendo dormir, né? Raro é que essa faculdade se mostre permanente. Então, ela vai e vem, depende do nosso aprendizado, da nossa maneira de agir.
quase sempre é efeito de uma crise passageira, no caso sonambólico. Na categoria dos médicos videntes, se pode incluir todas as pessoas dotadas de dupla vista, que é a vidência, dupla vista, outra maneira que Kardec traz no Livro dos Médiuns. A possibilidade de ver em sonhos espíritos resulta, sem contestação, de uma espécie de mediunidade, mas não constitui propriamente dito, falando, o que se chama médium vidente. Então, todos nós temos essa possibilidade quando estamos em sonho, né, na emancipação da alma, ver os entes queridos, ver os espíritos superiores, qualquer interação que possa existir. Mas o médium vidente é aquele que está acordado, vê o espírito, vê aparições, vê passagens do mundo espiritual. O médium vidente julga ver com os olhos, como os que são dotados de dupla vista, mas a realidade é a alma, é o espírito que vê. É por isso que eles tanto veem com os olhos fechados como os olhos abertos, donde se conclui que um cego pode ver os espíritos do mesmo modo que qualquer outro que tem perfeita a vista. Então, a visão não está nos olhos físicos, né? Está no nosso espírito, que o médium vidente vê tanto os olhos fechados como de olhos abertos. Médios sonambólicos. Pode considerar-se sonambulismo uma variedade da faculdade mediúnica, ou melhor, são duas ordens de fenômenos que frequentemente se acham reunidos. É interessante do sonâmbulo. O sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito. Então, no fenômeno sonambólico, o espírito do médium, o próprio espírito dele, está conduzindo o corpo para realizar qualquer tarefa. É necessário, e o espírito conhece aquela determinada tarefa, seja qual for, então o próprio espírito está conduzindo, né? É sua alma, é seu espírito que nos momentos de emancipação vê, ouve e percebe fora dos limites dos sentidos. O que ele externa, tira de si mesmo. Então, as ideias que ele está vendo, está tirando, é a ideia do seu próprio espírito. Suas ideias são, em geral, mais justas do que em estado normal, sim, porque em estado normal, o nosso corpo material é muito pesado e atrapalha a visão mais aberta do espírito, vamos falar assim, né? Então, mais justo do que seu estado normal. Seus conhecimentos mais dilatados, porque tem livre a alma. Então, conhecimentos mais dilatados, né? Numa palavra, ele vive antecipadamente a vida dos espíritos. Então, tem duas maneiras que Kardec está trazendo. O meu próprio espírito conduzindo o corpo para realizar qualquer tarefa. O médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha. Então, o médium é conduzido por outro espírito. É passivo. E o que diz não vem de si, não vem dele. Ele está sendo um instrumento de outro espírito que quer fazer determinada tarefa. Então, o espírito se utiliza do corpo daquele médium para realizar uma determinada tarefa. Então, em resumo, o sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento, enquanto o médium exprime a de outrem. Olha que trabalho que Kardec fez para nos trazer, que muitas vezes a gente acha interessante, muitas vezes um pouquinho complicado, quando nós falamos de médiuns sonambólicos. Mas aí Kardec traz aqui e dá para diferenciar e ver bem essas duas fases dos fenômenos. Aquela em qual o meu próprio espírito está utilizando a matéria e outra em que um outro espírito está usando como médio para expressar a sua necessidade, o seu conhecimento. Então é interessante, né? Que trabalho que Kardec realizou com questão da mediunidade, principalmente desses médios sonambólicos, né? Médios curadores, eu também achei muito interessante. Então, Kardec fala, né? Unicamente para não deixar de mencioná-la, falaremos aqui dessa espécie de médios
porquanto o assunto exigiria desenvolvimento excessivo para os limites em que precisamos ater-nos. Ele fala, é algo tão importante, mas ele vai falar sutilmente sobre esses médios, né? Que depois foram trabalhados por outros grandes desenvolvedores da doutrina espírita, né? Sabemos, ao demais, que um dos nossos amigos, ele está falando do médico, né? Se propõe a tratá-lo em obra especial sobre a medicina intuitiva. Gabriel Delany faz um trabalho excelente, Leon Denis, sobre essa parte, né, da medicina intuitiva. Diremos apenas que esse gênero de mediunidade consiste principalmente no dom que possui certas pessoas de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem um concurso de qualquer medicação. Dir-se-á, sem dúvida, que isso mais não é do que o magnetismo. Então as pessoas falam, não, isso é questão de magnetismo, e Kardec fala, evidentemente, o fluido magnético desempenha importante papel. Porém, quem examina cuidadosamente o fenômeno sem dificuldade reconhece que há mais alguma coisa. A magnetização ordinária é um verdadeiro tratamento, seguido, regular e metódico. No caso que apreciamos, as coisas se passam de modo inteiramente diverso. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, desde que saibam conduzir-se convenientemente, ao passo que nos médios curadores a faculdade é espontânea. E alguns até a possuem sem jamais terem ouvido falar do magnetismo. Novamente, nos chama a atenção da vontade que nós queremos de ajudar. Volto a relembrar a questão dos passes, né? Tem alguns, Kardec fala aqui no final, tem alguns magnetizadores que são aptos a curar, mas eles estão fazendo algo que mecânico. Algo realmente vai ajudar, mas é algo mecânico. Mas o médico curador é espontâneo. Ele fala, tem aqueles que nem conhecem o magnetismo, mas ali ele está querendo curar, querendo aliviar dores pela vontade, pela realmente a expressão, fazer o bem sem olhar a quem. Mas depois, como eu falei, Gabriel Delany, Leon Denis explora muito mais esses médios curadores. Aí Kardec traz algumas respostas muito interessantes, né? Pode considerar-se as pessoas dotadas de força magnética como formando uma variedade de médios? Não há que duvidar. Então, aquelas pessoas que têm realmente uma força magnética formam uma variedade de médios. Kardec fala, não tem que os espíritos não falam, não tem que se duvidar disso. Realmente tem pessoas que têm força magnética, que é uma variedade de médios. Entretanto, o médium é intermediário entre os espíritos e o homem. Ora, o magnetizador, aurindo em si mesma força que se utiliza, não parece que seja intermediário de nenhuma potência estranha, é um erro. A força magnética reside sem dúvida no homem, mas é aumentada pela ação dos espíritos que ele chama em seu auxílio. Se magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, e invocas um bom espírito que se interessa por ti e pelo teu doente, ele aumenta a tua força, a tua vontade, dirige o teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. Então, o que os espíritos nos ensinam? Que alguns de nós, a maioria de nós, tem um dom magnético, mas preciso que eu tenha a vontade de ajudar. A vontade que eu realmente seja um bom médium, que eu siga todos os ensinamentos de Jesus, todas as leis de Deus e tenho por mim a vontade. E aquele espírito vem ao nosso lado para potencializar
algo que eu tenho natural. Agora acho que eu já sei quem é a Neide, pelo sobrenome. Zé. É o caso de Zé Arigó? Você comentou, né, já da outra vez que começou sobre o Zé Arigó. Realmente, ele tinha um dom que ele usou para ajudar as pessoas, mas só que o Zé Arigó, eu não conheço muito sobre o Zé Arigó. Ele tinha esse poder, pelo que eu pouco conheço, ele tinha esse dom magnético para utilizar e no caso específico dele, tinha o espírito do Dr. Fritz para ajudá-lo nas suas curas que ele realizou de muito lá em Minas Gerais, né? Então, dentro do nosso estudo, Neide, e o que Kardec nos traz, você deu o exemplo do Zé Igual, sim. Ele era um grande magnetizador que tinha a seu lado o ajudando, o Dr. Fritz, e proporcionou as curas que aconteceram lá em Minas Gerais. E ele não tinha nenhum estudo, nenhum conhecimento, né, Zé? Sim, Ele não tinha. Mas tinha o espírito. E tinha vontade, né? Tinha Realmente. vontade, exatamente. E ele, pouco, né, que a gente conhece, realmente se dedicou a praticar o bem, a levar um pouco de conforto, um pouco de alívio às dores daquelas pessoas que sempre buscavam a sua ajuda. Só para lembrar, Zé, não fui eu que falei sobre Zé Arigó, perguntei sobre Zé Arigó, não, eu não estava aqui. Deve ter sido outra pessoa. Não. Você já lembrou ele, acho que uns 4, 5 meses atrás, não lembrou? Então, né, não, mas eu não me lembro mais. Desculpe se eu bati na mesma tecla. Não, não, só estou que é interessante, sim, trazer, contribuir para o nosso estudo, é importante, Neide. E hoje, eu sempre falo, quando vocês perguntam, é interessante que nós, buscando as respostas, nós vamos aprendendo também, né? Com Então, é muito certeza. importante. Obrigada, Zé. Nada, obrigado você. Há, entretanto, bons magnetizadores que não creem nos espíritos, tem muito, um pouquinho que a ver com o questionamento, né, o que trouxe a Neide. Pensas, então, que os espíritos só atuam nos que creem neles? E a gente volta realmente em tantos locais que a gente vê o alívio das dores, né, em tantos locais, e sem irmãos que não acreditam nos espíritos, não acreditam na doutrina espírita, né? Os que magnetizam para o bem são auxiliados por bons espíritos. Todo homem que nutre o desejo do bem os chamas sem dar por isso, do mesmo modo que, pelo desejo do mal e pelas más intenções, chamas os maus. Por isso que é importante nós estarmos sempre bem, né? Nós estamos com o nosso padrão vibratório muito bom. Nós temos que estar pensando em coisas boas, falando coisas boas, fazendo coisas boas, porque nós temos essa responsabilidade. Quem vai estar ao nosso lado ajudando aqueles irmãos que necessitam, inclusive nós? Quem vai estar ao nosso lado nos ajudando? Aqueles espíritos que, como nós, querem buscar ajuda ou o desejo do mal pelas nossas más intenções, né? É uma reflexão para todos nós, né? Agiria com maior eficácia aquele que, tendo a força magnética, acreditasse na intervenção dos espíritos, faria coisas que considerareis milagre. Então, olha que interessante, né? Aquele que tem a força magnética aliada na crença dos espíritos, que os espíritos superiores nos falam, nós faríamos até milagres. O que Jesus tinha? Jesus tem essa força magnética maravilhosa e tinha a sua plena consciência de um espírito puro. Então, tantas coisas que Jesus fez que nós consideramos
milagre, e depois nós vamos ver que são coisas naturais. Mas Jesus fazia exemplos através da força magnética, que foi o único Espírito puro que encarnou até nós, e tinha vontade, o amor por todos nós, que veio até nós e encarnou para que nós pudéssemos aprender a verdade, o significado da vida e do amor, né? Há pessoas que verdadeiramente possuem o dom do curar pelo simples contato, sem emprego dos passos magnéticos, certamente. Não tem disso muitos exemplos? Então, quando a gente sempre, nós falamos isso, né? As pessoas, né, que vão em busca do passe mediúnico, não é necessário que exista toda aquela manifestação, aquela articulação, porque só de nós irmos na casa de oração em busca de ajuda, nós achamos ajudados. Não precisa que haja o contato, não precisa que haja os passos magnéticos. Se nós queremos realmente fazer o bem, praticar o bem, ajudar, aliviar as dores, um pensamento nosso, com certeza, vai produzir, entre aspas, milagres, né? Então, não necessariamente que os espíritos nos ensinam, não precisa do contato, dos passes magnéticos. O nosso pensamento, lembra que nós já estudamos, cria formas? Que forma nós estamos dando ao nosso pensamento? De alívio, de cura, ou de maledicência, ou de outras coisas não tão boas, né? Nesse caso, há também ação magnética ou apenas influência dos espíritos? As duas coisas. Essas pessoas são verdadeiros médios, pois que atuam sob influência dos espíritos. Isso, porém, não quer dizer que seja quais médios curadores, né? Então, nós vimos, Kardec nos ensina, para que exista mediunidade, precisa existir interferência dos espíritos. Mas não necessariamente nós devemos ser médios curadores, como Kardec trouxe. Ele exemplifica bem. Se nós tivermos a vontade de ajudar, nós vamos ajudar. Com certeza, nós vamos fortalecer mais essa ajuda se nós tivermos crença nos espíritos, se nós estivermos acompanhados de bons espíritos, né? Pode-se transmitir esse poder? O poder, não. Mas o conhecimento de que necessita para exercê-lo quem possua. Não falta que não suspeite sequer de que tem esse poder, se não acreditar que lhe foi transmitido. Então, que os amigos espirituais falam, não, o poder não. Mas olha que ele fala, olha a responsabilidade, ó. Mas o conhecimento de que necessita para exercê-lo quem possua. Então, esse conhecimento nós devemos passar a todo instante. Nós passamos, muitas vezes, naturalmente, ou pelo estudo, ou pela vontade. Aí ele fala, com certeza não falta que não suspeite que ele tem esse poder, se não acreditar que lhe foi transmitido. Então, aquelas pessoas que precisam receber isso como uma certa dom de Deus para que ele possa realizar esse trabalho. Então, tem pessoas que realmente precisam. É igual Santo Tomé, precisa ver para crer. Então, não tem problema. Desde que exerça esse dom, desde que ajude aqueles irmãos que estão precisando. Mas o poder jamais nós vamos transmitir. É algo individual. Mas sim, nós podemos passar esse poder, entre aspas, pelo que nós realizamos, pelo que nós fazemos, pelo nosso comportamento espiritual, pelo nosso comportamento moral. Nós estamos demonstrando como como nós realizamos a nossa mediunidade para que sirva de exemplo
para todos aqueles que estão em busca de conhecimento. Pode-se obter curas unicamente por meio da prece? Sim, desde que Deus o permita. Pode dar-se, no entanto, que o bem do doente esteja em sofrer por mais tempo, então julgais que a vossa prece não foi ouvida. Isso é muito interessante, tem muito ensinamento. Deus sempre vai ouvir a nossa prece. Sempre. A doutrina espírita nos ensina que nós temos que passar por situações de aprendizado. Então, o nosso sofrer pode ser que se prolongue um pouco mais, porque é um ensinamento para nós. Mas jamais nós devemos julgar que a nossa prece não foi ouvida por Deus, como a gente ouve muitas vezes, Deus esqueceu de mim, Deus deixou aqui sofrendo. Não, Deus sempre ouve a nossa prece. E os amigos espirituais, sempre mencionam que nós não temos o conhecimento e a grande fortaleza espiritual que a prece tem. A prece dita do coração. Não aquela prece, né, decorada, mas a prece do coração, sim, é muito... Existe um bem enorme, e sempre Deus está ali para nos ouvir. Quem levantou a mão foi o Eros? Isso, foi eu. Pois Zé, não, Eros. nessa questão da prece, eu tenho um problema com relação a isso, porque é justamente nas coisas que você estava falando. Se está programado para que essas coisas aconteçam com a gente, que tenha que ser desse jeito, por que eu vou intervir no plano de Deus pedindo para ele fazer diferente? Boa pergunta, Eros. Em primeiro lugar, não devemos esquecer que Deus é infinitamente bom e justo. Então, tudo que nós estamos passando é uma colheita que nós estamos fazendo para a plantação que nós fizemos. Então, nós vamos sempre... A nossa colheita, nós podemos reduzi-la ou aumentá-la de acordo com o que nós fizemos. Mas como é que eu vou aceitar esse sofrer por mais tempo, Eros? Eu vou estar maldizendo a Deus, maldizendo os amigos espirituais, ou vou estar agradecendo a todo instante? Obrigado, meu Deus, por esse momento de aprendizado que eu estou falando. Que nós vamos passar, vai. A nossa prece é para que a gente possa passar com mais fé, com mais tranquilidade, com menos interferência, qualquer que seja, no nosso caminhar. Que nós vamos passar, vamos. Mas o tamanho da nossa colheita, Eros, com a nossa prece, com a nossa maneira de agir que nós fazemos, nós podemos reduzir essa colheita. O tamanho da colheita pode ser encurtada desde que eu a regue, eu adube corretamente, com coisas boas, com orações, fazendo caridade, ajudando. Eu posso minimizar a minha colheita com as coisas que eu faço. E a prece ajuda demais para que eu entenda aquele momento que eu estou passando, que não é um castigo de Deus, é um aprendizado que Deus, porque Ele é infinitamente bom e justo. Entendi. Beleza, obrigado. Mas muitas pessoas pensam dessa maneira também, Eros. Minha prece não foi ouvida. Por que eu vou mudar os desígnios de Deus? Porque se fosse assim, seria algo fixo. Eu fiz isso, vai acontecer isso. Não. Nós temos nosso livre-arbítrio e a vida, de um modo geral, pode ser tão diferente se nós soubermos entendê-la, passar pelo nosso conhecimento aqui com muita tranquilidade, com muita paz, porque isso, nossa colheita vai ser amenizada. Beleza. Valeu. Haverá para isso algumas fórmulas de prece mais eficazes que outras? Somente a superstição pode emprestar virtudes quaisquer a certas palavras, e somente espíritos ignorantes ou mentirosos podem alimentar semelhantes ideias, prescrevendo fórmulas. Pode, entretanto, acontecer que, se tratando de pessoas pouco esclarecidas e incapazes de compreender as coisas puramente espirituais,
o uso de determinada fórmula contribua para lhes infundir confiança. Nesse caso, porém, não é na fórmula que está a eficácia, mas na fé, que aumenta por efeito da ideia ligada ao uso da fórmula. A doutrina espírita nos ensina muito quanto a isso. Tem pessoas ainda, por questão de evolução espiritual, necessita ter o santinho ali em casa, ter algo para acreditar, se ajoelhar e rezar. Isso é errado de forma nenhuma, porque essas pessoas emanam a sua fé desta maneira. E tem muitos que criticam. Não devemos criticar, devemos perdoar, porque a pessoa está usando daquele recurso para aumentar a sua fé. E o importante, o que é? É a fé que as coisas vão se modificar, vão se melhorar. Se nós temos, entre aspas, amuletos, que a doutrina espírita nos ensina que não é necessário, mas tem aquelas pessoas ainda que necessitam de um amuleto para poder expressar a sua fé, expressar a sua caridade, expressar o seu entendimento. Hoje, então, finalizamos. Hoje só o Eros e a Neide falaram, eu fico preocupado com isso, mas nós temos um minutinho, se alguém queira, por favor, algum comentário, alguma colocação. Mas é só uma coisinha que me fez lembrar muito a minha infância, essa sobre o médium curador, que na minha infância eu nasci no interiorzinho e tinha uma benzedeira, e é uma pessoa fantástica, que eu lembro daquelas coisas bem daquelas de infância, que ela ia lá para benzer, para orar para a gente, rezar, né? Porque ela não era espírita, não, naquela época eu nem conhecia, minha família era toda católica, e nem sabia que existia doutrina espírita. Mas eram muitos casos de cura, assim, que presenciou na família, pelas mãos daquela benzedeira. Tem muitas pessoas. Entendeu? Então, isso é uma coisa, só confirma isso que você falou aí, que não depende, muitas vezes até a prece, o gesto, quando a pessoa quer ajudar e quer fazer o bem, o mundo espiritual está sempre direcionando as energias, né? É verdade, Gemiro. E recordou a minha também que você falou, que eu era quando muito bebê pequeno, recém-nascido, minha mãe conta, levou de muito na benzedeira, que disse que eu tinha um problema, né, que precisava de ajuda, e realmente foi muito também, Gemiro. Você fez lembrar, fez recordar da minha infância também. Gente, então já passou um minuto. Então, vamos fazer nosso encerramento. Gemiro, vai, por gentileza, faz o encerramento para nós. Assim. Vamos lá, então. Senhor Jesus, graças te damos pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos em teu santo nome. Obrigado, Senhor, por toda a oportunidade, pela presença de todos os amigos aqui, inclusive os amigos espirituais. Eles possam estar ao nosso lado sempre nos incluindo, nos assistindo, que o conhecimento que nos foi proposto aqui possamos incorporar na nossa prática diária e levar aonde formos disseminá-lo a cada um que cruzar o nosso caminho. Que o Senhor nos abençoe, que possamos, Pai, ter uma semana abençoada por Ti, que na próxima semana possamos estar aqui reunidos novamente em Teu santo nome. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, nos guie hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado pela presença. Ótimas semanas a todos e até segunda, se Deus quiser. Boa noite, gente. Pessoal. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau.